Bora! Bom, vamos ver nossa programação aqui. Nossa programação. Nós vamos fazer hoje, amanhã, matemática. Não vai ter química essa semana, porque eu decidi não terminar a apostila semana que vem, não quero correr. Então, vou terminar na outra semana, a gente está tranquilo com a programação, tá? Então, eu dei uma segurada. Aí, semana que vem, a gente faz química, faz comecinho de inox. E na outra semana, a gente faz o balanceamento por oxirredução. Como é uma coisa que a gente viu ano passado, viu no primeiro ano e tal, não vai ser uma coisa complicada. Então, química está tranquilo. Matemática, eu segurei para não atropelar e deixei para outra semana, não para a semana que vem, deixei para outra semana geometria analítica, que é gostosinho e tal. Então, nós vamos ter 2 semanas tranquilas, já pensando que vocês têm prova e tal. Então, é por isso que eu dei essa segurada aí. Não adianta querer correr nessa pandemia de prova que vocês estão, né? Não adianta nada. Então, nós vamos fazer hoje, amanhã, vamos gravar as aulinhas de arranjo, permutação e combinação, que sempre é uma coisa que precisa fazer muito exercício para pegar o jeito, né? Para a gente acostumar com as coisas, né? Para a gente poder entender devagarzinho quando é arranjo, quando é permutação, quando é combinação. Tá? Primeira coisa importante, o comecinho do princípio da contagem, não tem muito o que falar. São os exercícios de placas de carro, que não encaixa no conceito de arranjo e nem de permutação. Tá? É só o princípio multiplicativo que a gente fala. Então, eu quero fazer lá placas de carro. Pode repetir, pode ter zero no começo. Então, esse é só o princípio multiplicativo mesmo. Mas não esqueçam do E e do U. Né? Toda vez que eu estiver falando em E, eu estou falando em vezes. Toda vez que eu estiver falando U, eu estou falando mais. A gente usa isso bastante em probabilidade também. Tá? Então, hoje eu vou conceituar arranjo e permutação. E amanhã a gente faz a parte de combinação. Então, para ficar separadinho. Primeira coisa importante, tanto arranjo quanto permutação, eu tenho que a ordem importa. Então, aqui nós vamos trabalhar com números. Então, 32 diferente de 23. Então, a ordem importa. Anagramas, tem lá na parte de permutações. Anagramas, lembre que são combinações de letras de uma palavra, que não necessariamente tem sentido. Mas anagramas também a ordem importa. Eu tenho 10 pessoas disputando lá uma competição. Quais as possibilidades para o primeiro lugar e para o segundo lugar? Óbvio que a ordem importa. O cara que ganhar em primeiro, ele não vai estar em segundo. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem certinha na cabeça da gente é a ordem importa. A ordem importa. A ordem importa. Arranjos não precisa de fórmula. Tem fórmula na apostila? Tem, mas não precisa de fórmula. Então, se eu tenho lá aqui arranjar 5 coisas em 3 lugares, como por exemplo, eu tenho lá 5 números. Eu quero formar números de 3 algarismos distintos.
Eu não vou ficar fazendo todos os números. Eu só quero saber quantos são. Então, isso quer dizer que isso é um arranjo, porque eu tenho N coisas em P lugares. Então, 5 na primeira casa, 4 na segunda, 3 na terceira. A permutação, qual a diferença? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. É que são N coisas em N lugares. Então, na verdade, é N fatorial aí. Que aí seria permutação de 5 em 5 lugares. Então, é 5, 4, 3, 2, 1. Por que eu vou diminuindo? Porque não pode repetir. Então, presta atenção na palavrinha distintos. Distintos quer dizer que não pode repetir. Então, arranjos e permutações trabalham com coisas que não pode repetir. Vamos lá, devagarzinho. Vou para a permutação, depois eu volto. Na permutação, o único que eu tenho que usar a fórmula de verdade é a permutação com repetição de letras. Ou com repetição de coisas, vamos dizer assim. Que pode ser, por exemplo, como já caiu, você tem lá estacas para fazer uma cerca. Aí tem 5 estacas azuis, 4 estacas amarelas. Então você tem repetição de cores aí, que é a mesma coisa que repetição de letras. Então, por exemplo, se eu tiver lá a palavra parado, um exemplo. Então, eu quero os anagramas da palavra parado. Sempre que eu falar em anagramas, é permutação. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu vou combinar todas, só que eu tenho letra repetida. Quando esse A troca de lugar com esse, não adianta nada. Então, embaixo, você coloca as letras repetidas. Pode ter mais de uma. Por isso que eu coloquei aqui, ó, A fatorial, B fatorial, C fatorial e etc. Então, toda vez que você tiver uma repetição de letras, que é o mais comum, né? Você tem uma permutação com repetição. A permutação circular, tem livros que nem trazem essa permutação circular, mas é importante, porque a Unesp já pediu várias vezes, né? De você ter uma mesa redonda e você quer dispor as pessoas em uma mesa redonda. O que acontece numa mesa redonda é que, na hora que você vai trocando as pessoas de lugar, começa a repetir. Então, isso é chamado de permutação circular, que seria n-1 fatorial. Ok? Aí tem aquela caótica, né, Vinícius? Aí, caótica. Gente do céu. Esse povo fica fazendo prova e fica mandando mensagem. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Vamos devagarzinho, tá? Tem alguns exercícios bastante interessantes aí. Tem alguns exercícios bastante interessantes. Vou começar do 2, tá? Começar do 2 aqui. Deixa eu tirar o 6 daqui e passar para cá. Começar do 2. O 2 é muito legal, tá? Que é aquele da pintura, que já caiu muitas vezes, né? O 4 é bem parecido com esse. Então, você tem lá 6 casas e você tem 4 cores, tá?
E ele fala que as casas adjacentes, elas não podem ter a mesma cor. Então, esse é um exercício super clássico aí, e que eles vão mudando para usar esse exercício, usam ele várias vezes. Então, é só lembrar que a casa vizinha não pode ter a mesma cor. Então, isso aqui é o princípio de contagem. Esse não é arranjo ainda, tá? Então, na primeira casa eu posso colocar todas as cores, mas na segunda eu já não posso. Só que na terceira, eu posso pintar da cor que eu pintei a primeira. Por isso que é 3 aqui na terceira. Na quarta, eu só não posso pintar com a cor da anterior. Então, por isso que é 4, 3, 3, 3, 3. Que é só adjacente que não pode ter a mesma cor. Então, pode ser, por exemplo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Então, pode repetir. Então, isso aqui entra no princípio de contagem que a gente fala, que é o princípio multiplicativo. Tá? Então, esse não é arranjo ainda, porque pode repetir. Esse da palavra FATEC é sensacional, tá? Porque você tem que entender o que ele fala no enunciado para poder entender o que é que você tem que fazer. Então, ele fala que as letras que são equidistantes de T terão a mesma cor. Letras adjacentes serão pintadas de cores distintas. E cada letra terá uma única cor. Tá? Então, você tem 5 cores. Então, quando ele fala equidistantes, tá? Equidistantes, ele está falando da primeira e da última. Da primeira e da última. Então, elas terão a mesma cor. Isso quer dizer que você tem 5 possibilidades para a primeira cor e na última, uma só, porque tem que ser a mesma cor da primeira. Eu fiz algumas observações aqui. Tá? Então, aqui, você tem algumas observações importantes. Só que eu comecei do meio. E ele começou da ponta. Dá na mesma. Tá? Então, perceba aqui que ele começou da ponta aqui, ó. Ele pôs o 5 na ponta, eu pus o 5 no meio. Dá na mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, se eu tenho 5 na primeira, eu tenho 1 na última. Ou, do jeito que eu fiz, tá? Do jeito que eu fiz, eu tenho 5 no meio. E aí, eu tenho 4 e 4, que dá na mesma. Ele fez de um outro jeito e chega no mesmo resultado. Aí o grande lance é, e as duas adjacentes? Ele fala que as duas adjacentes têm que ser de cores distintas. Então, você tem 4 e 1, do jeito que ele fez. Tá? Eu prefiro aqui fazer assim, ó. Por exemplo, você pode pensar em equidistante. Por que é só o F e o C? Pode ser o A e o E. Pode. Tá? Mas pode ser o F e o C. Dá na mesma. Então, tem várias maneiras para você pensar nesse exercício. Tá? Tem maneiras N distintas de pensar para chegar no 80. Deixa eu ver mais comentários aqui. E por que você não faz um ou outro daí? Entendi. O que é ou, velho? Não, é que na verdade, né? Tanto faz um jeito quanto de outro. O que importa
Não, não, mas aí é uma só, né? É uma pintura só, né? Porque você vai ter cores, a mesma cor que está no primeiro está no último. E as equidistantes, eles são equidistantes. Eu entendi o que você está pensando, Vi, mas você tem uma pintura só, né? Na verdade. É meio complexo. Você tem uma pintura só. Bom, vamos lá. Depois a gente volta a discutir. Dispomos de 4 cores distintas, temos que colorir. Esse 4 é muito legal, tá? Esse 4 é legal, mas é tranquilo. Agora vamos para os arranjos. Bom, aqui nós começamos a ter coisas muito importantes, tá? Então, ele vai usar os números do sistema decimal. Então, aqui a gente já tem que entender legal, tá? Então, números do sistema decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero fazer números de 3 algarismos. Eu monto assim. Então, eu vou lá, 10 na primeira casa, 9 na segunda, 8 na terceira. Mas não pode começar com 0. Aí eu tiro o 0. Eu acho mais fácil pensar assim, tá? Fazer normal e depois tirar, sacar o 0. Por quê? Porque 0 à esquerda não é contado como algarismo, tá? Agora, quando tem par e com 0, aí a coisa a gente tem que aprender a fazer. Porque sempre aparece números pares com o 0. Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Todos terminados em 0, porque aí o 0 não vai estar na primeira casa. Tirando o 0 daqui, sobram 9 números. Então, todos terminados em 0 são 72. Todos terminados em 2, todos terminados em 4, todos terminados em 6 e todos terminados em 8. Todos eles, você tem que excluir o 0 da primeira casa. Então, todos terminados em 2 seria 9 vezes 8, mas tem que tirar o 0 da primeira casa. Então, 8 vezes 8. Todos terminados em 4, 8 vezes 8. Todos terminados em 6, 8 vezes 8. Todos terminados em 8, 8 vezes 8. Você pode fazer tudo junto assim que nem eu fiz. Que é 4 chances na última casa, que pode ser o 2. Aí sim, vi ou o 4, ou o 8. Então, ou é com 2, ou é com 4, ou é com 6, ou é com 8. Então, você tem 8 vezes 8, 4 vezes. Aí é só somar os dois. Porque ou ele termina em 0, ou ele termina em 2, 4, 6 ou 8. Então, precisa aprender a fazer esse número par com o 0. Tem gente que faz ao contrário. Faz o total de números, faz os números ímpares e tira o total dos ímpares. Eu não gosto de fazer assim. Mas tem gente que faz assim. Faz usando os números ímpares. Eu prefiro fazer assim, desse jeito, que eu acho que é mais saudável fazer assim. Vamos lá. O item C, não sei o que ele pede no item C, quando são maiores que 500. Então, maiores que 500, ele está limitando a primeira casa. Então, maior que 500,
pode começar em 5. Qualquer número começado em 5 é maior que 500. Pode começar em 6, 7, ou 8, ou 9. Todos eles teriam a mesma montagem. Seria 9 vezes 8. Então, seria 9 vezes 8, mais 9 vezes 8, mais 9 vezes 8, mais 9 vezes 8, mais 9 vezes 8, ou 5 vezes 9 vezes 8. Então, quando ele fala assim, maior que 500, entre 200 e 1.000, ele está sempre limitando a primeira casa. Ok? Vamos lá. Isso eu posso falar muito, posso falar 1 milhão de vezes. Isso tudo é uma questão de fazer muito exercício, tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Eu tenho 7 pessoas adúlteras que vão decidir um itinerário de viagem, consultou o site e tal, e ele disponibilizou as poltronas ocupadas com X. Estão marcadas com X e as disponíveis estão em branco. Então, as ocupadas são com X, tá? E as brancas estão marcadas aqui, ó. Bonitinho, tá? Então, o exercício em si não é complicado. O exercício em si é um arranjo simples. Seria 9, 8, 7, 6, 5, 4. E agora? A resposta não está assim. Como é que faz? Você vai fazer essa contona aí? 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Aí a gente olha a resposta. E a resposta está colocada de maneira diversa. O que você faz? Testa a resposta. Então, você já sabe, você já achou que vai dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Então, o que você faz? Vai testando aqui. Testa o item A. Não deu, testa o item B. O item C já não vai ser. Testa o item C. Sorte que já vai dar o A. Se você abaixar o 9 até o 2, cortar o 2, vai dar exatamente o que a gente fez aqui. Tá? O negócio de testar a resposta é uma coisa... Vamos lá. Brincando um pouquinho de anagramas. Nesse restinho de tempo. Anagramas da palavra escola. Tranquilo, tá? Então, quantos tem? É só fazer 6 fatorial. Quantos começam em vogal? Terminam em consoante. Tranquilo também. Qual é o item mais importante? O item C e o item D. Tá? Por quê? Então, vamos lá. No item C, você fala, tranquilo, professor. Começa com vogal ou termina com consoante. Quando é E, já faz direto. Você tem 3 vogais, 3 consoantes, beleza. Sobra 4 para combinar. 4 fatorial. Agora, quando é ou, tem que tomar cuidado. Você fala, bom, vamos fazer todos começados em vogais. Tem 3 vogais, sobram 5 para eu combinar. Todos terminados em consoante. Tem 3 consoantes, sobra 5 para eu combinar. Só somar os dois, professor. Não. Por que não? Quem fala para mim por que não? Que... Hã? Não entendi o que você perguntou. Fale mais alto, Moreira. Eu não entendi o que você perguntou.
É só somar os dois que já dá a resposta, não? Não por quê? Calma. Como assim, calma? Não, não é por causa disso, não, Vinícius. Moreira full pistola. É que eu não ouvi, Moreira. Eu não sei se meu som tá baixo ou o seu. Acho que é o meu, É, não eu sei. acho. É. Foi o dele, Glé. Hã? É o som dele. Ah, Eu acho que é o meu mesmo. é que é foda. Esses negócio de internet é foda. O que tá Vai somando acontecendo? tudo aí, Glass. Dá uma risada que tá certo. Vamos ver o que escrever aqui, vamos ver. Não é isso, Vinícius. O lance é que eu tô pegando aqui. Quando eu fiz todos começados em vogais, eu também fiz o que terminou em consoante, concorda? Quando eu fiz todos terminados em consoante, apareceu os que começam com vogal. Então, isso quer dizer que eu estou somando esse vogal consoante duas vezes, que é o que a gente calculou no item B. Então, esse começados em vogal e terminados em consoantes, eu estou somando duas vezes. Então, eu tenho que tirar aqui, ó. Esse item C tem que pensar com muito carinho, porque senão a gente acaba caindo na pegadinha. Entendi, Vinícius. Entendi, Vi. Sexo é bom. Então tem que pensar com carinho, porque ou ele começa com vogal, ou ele termina em consoante. Como eu estou fazendo separado, eu estou fazendo duas vezes vogal, consoante, vogal, consoante. Então, na hora que eu somar, eu somo duas vezes a mesma coisa. Então, é por isso que eu tenho que tirar aqui. Beleza. É o cacete. Agora, sem dúvida, esse item D é o mais importante, que é quando ele junta letras. Então, quando ele junta letras, tá? Quando ele junta letras, você vai pensar assim: juntei as letras que ele pediu, aí você conta bloquinhos. Então, você tem um bloquinho aqui com essas letras, outro bloquinho com a letra S, outro bloquinho com a letra C, outro bloquinho com a letra E. Portanto, você tem 4 bloquinhos para combinar. 4 fatorial. Se ele falar juntas e nessa ordem, acabou. Mas como ele não falou nada disso, eu tenho que combinar dentro do bloquinho. Esse é extremamente famoso. Então, 4 fatorial é a combinação dos bloquinhos. 3 fatorial é a combinação dentro do bloquinho. Esse é um dos itens mais importantes dessa aula. Tá? Claro que depois vocês vão fazer tarefa, vão ter dúvida, aí vocês vão mandar. Tá? Então, permutações da palavra arara. Tem letras repetidas, então tem que dividir pelas letras repetidas. Então o A repete 3 vezes, o R 2 vezes. No item B, ele quer que começa com vogal e termina em consoante. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, começou com vogal, começou com A, terminou com consoante, terminou com R. O que sobrou para eu combinar? Sobrou ara. Então, vou fazer a permutação do que sobrou. Ara, 3 fatorial, que tem 3 letras,
2 fatorial, porque tem o A repetido. Então, gente, às vezes, a gente não escreve. Escrevam, porque esse exercício de lógica, eu tenho que escrever, senão eu não consigo fazer, tá? O 5 é muito legal. Mas depois vocês vão fazer tudo aí, tá? E aí vocês, qualquer coisa, perguntam, mandam inbox. Ah, Glédio, Oi. na 5, eu não sei se eu vi um negócio que você fez, eu não sei que na B você fez 6 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial, mas se você fizer isso não dá 15 na B. 6, 5, 4, 3. Aí eu não sei se o 15 tá certo ou o 3 ali embaixo que tá errado. Vamos ver. Vamos ver antes que ele corte. E depois eu fui... Já até C? Da letra B. É de A até C. É 4 fatorial É e 2 4, fatorial. imaginei. Eu achei Obrigado. estranho, eu não tinha entendido por que que é embaixo, daí eu fiquei É 4 nessa. fatorial. Obrigado, Moreira. De nada. É que são os caminhos repetidos, né? De A até C. Isso. E aqui Daí eu embaixo são os olhei e falei, caminhos. cara, mas daí não faz sentido na ser 5-5, seria 2-3. É, tá certinho. Depois vocês corrijam aí, tá? Então, devagarzinho, hoje, amanhã, ou durante a semana, vocês vão estudar arranjo, permutação, combinação. E aí, durante a semana, vão mandando dúvidas. Beleza? Amanhã a gente continua na mesma toada, só que a gente vai fazer a parte de combinação. Ok? Então, beijo para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus. Boa, Glécio. Boa!